Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso aulão de derivadas. Vamos fazer aqui um alinhamento de expectativas. Nesse aulão você vai aprender alguns conceitos básicos sobre derivadas e apenas com essa aula você já vai ser capaz de resolver alguns problemas. Eu quero que você aprenda as principais fórmulas que você vai precisar caso você tenha que fazer uma prova na sua faculdade sobre derivadas. Então você vai saber quais são as fórmulas mais importantes. Eu quero que você saiba aplicar a regra do produto, a regra do quociente e, por fim, também a regra da cadeia, que são as três grandes regras aí que todo mundo precisa saber sobre derivada. Então, vamos lá. Estou apresentando aqui a tela e não espere aqui da gente nessa aula coisas com definição de derivada. O que é que seria isso? Ah, tá aqui a definição da derivada como sendo um limite. A gente não vai entrar em detalhes teóricos. O nosso foco vai ser totalmente na resolução de questão. E claro, com isso você vai conseguir aprender o conteúdo de verdade. Então, a primeira coisa que qualquer aluno aqui precisa saber sobre derivadas é a regra do tombo ou a regra da potência. Como é que é chamada aí na sua faculdade? Regra do tombo mesmo? Então, a regra do tombo ela diz o seguinte: quando você tem uma função x, que ela está elevada a n, e você precisa derivar essa função x, o símbolo da derivada eu coloco só um tracinho assim, isso daqui seria esse n aqui, que é o nosso expoente, ele vai cair multiplicando e vai ficar o x elevado a n menos 1. Certo? Então, existem algumas notações. Uma outra notação seria assim: x elevado a n dx. Então, o que é que significa? Que significa a derivada dessa função com respeito aqui ao x. Novamente, ao n vezes x elevado a n menos 1. Aqui são notações distintas para o mesmo teorema. Eu, particularmente, gosto de usar um tracinho assim. Então, se eu tenho uma função f, eu coloco um tracinho assim para ser a derivada de f, certo? Então, eu gosto de um tracinho, é minimalista, serve aqui para a gente conseguir resolver as questões, mas caso apareça isso também, você tem que saber o que é. Então, vamos aqui para um exemplo. Vou dar um exemplo. A derivada de x ao quadrado seria o quê? É 2x. E quem é a derivada do x? Essa daqui, a derivada do x, é sempre que os alunos acabam confundindo mais. Por quê? Porque não aparece aqui explicitamente o expoente, mas o expoente é 1. Então, esse 1 ele cai multiplicando, e você tem aqui o x elevado a 1 menos 1, que é 0. Só que qualquer número elevado a 0 é 1, então o resultado aqui deu 1. Então, você tem que saber aqui que são os casos, eu vou chamar de casos esquecidos, que são os casos que as pessoas acabam não lembrando que é a regra do tombo, que a derivada de um x qualquer vai ser sempre 1, certo? Próxima coisa, a derivada do número 1, por exemplo. Qual é a derivada do número 1? É também um caso dessa regra. Por quê? Porque note que 1 é igual a x elevado a 0. Então, a derivada do 1 é a derivada do x elevado a 0. E pela regra do tombo, esse 0 desce multiplicando, fica x elevado a menos 1. Só que, claro que, obviamente, isso aqui vai ser 0. Tá? Então, o que é que nós temos? Derivada de x é sempre 1. E nós temos também a derivada de 1 é sempre 0. De modo geral, a gente vai conseguir ver que a derivada de uma constante qualquer é sempre 0. Mas, em particular, a derivada do 1 é 0. Então, recapitulando, derivada do x é 1 e a derivada do 1 é 0. E a derivada aqui, pela regra do tombo, diz que a derivada de x elevado a n é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Certo? Então, vamos lá ver aqui também as propriedades das derivadas. Então, você precisa aqui memorizar algumas propriedades que serão muito úteis para poder resolver questões. A primeira delas é o seguinte: imagina que você tem uma função f somada com uma função g, e você queira derivar essa soma. Você pode derivar cada uma das funções, então pega a derivada do f e soma com a derivada do g. Só que não somente isso, isso funciona para subtração também.
Eu vou escrever aqui explicitamente como é que ficaria no caso da subtração. Se aqui for um sinal de menos, aqui também é um sinal de menos. Então, nós sabemos aqui as propriedades das derivadas. Uma outra propriedade muito importante é sempre que você tem uma constante multiplicando uma função e você quer derivar esse produto, essa constante ela sai para fora. E aí você tem que derivar a constante simplesmente vezes a função, certo? E aí eu vou também utilizar aquelas regras lá que eu chamei de regras esquecidas e colocar aqui, que é o seguinte: a derivada de uma constante qualquer é sempre zero. Derivada de constante é zero. Por quê? Porque a constante pode ser escrita como esse c vezes 1. E a derivada do 1 é zero. Então, seria a constante vezes zero que dá zero, tá? De modo geral, lembre sempre, a derivada de constante é zero. Que é isso? Derivada do 2, zero. Derivada do 3, zero. Derivada de qualquer número é zero. Ok, então nós sabemos aqui as principais regras e com essas regras nós seremos capazes de resolver aqui os itens A e B da seguinte questão, que pedem para a gente calcular a derivada dessas funções aqui. Então, vamos lá. O que é que nós temos que fazer aqui? Nós já sabemos a regra do tombo e sabemos que quando eu vou derivar uma soma de funções, eu derivo cada uma delas e vou somando as derivadas. E é justamente isso que a gente precisa para poder resolver essa questão. A gente precisa apenas de mais um detalhezinho que eu vou reforçar aqui, que é o seguinte. Essa regra do tombo, ela vale para qualquer n. Alguns alunos pensam que vale apenas para n inteiro, né? Porque eu dei apenas exemplos inteiros. Só que isso vale para qualquer n real, certo? Vale para qualquer n real. Então, vamos lá utilizar aqui a nossa regra do tombo. Vamos fazer o item A. Então, a derivada da função f vai ser... Primeiro, eu preciso calcular a derivada dessa função. Esse 15, por ser constante, sai para fora. E aí, eu calculo a derivada do x elevado a 100. Menos o 3, que por ser constante, sai para fora. E aí, eu calculo a derivada do x elevado a 12. Mais o 5, que saiu para fora, vezes a derivada do x, menos a derivada aqui do 46. Vou botar assim, menos a derivada do 46. Ok, então vamos lá. A derivada dessa função vai ser o quê? Agora nós vamos utilizar a regra do tombo, justamente porque esse 100 vai cair multiplicando. Então, vou ter 15 vezes 100, certo? Que dá 1.500. E aqui eu vou ter o x elevado a 99. Menos, agora o 12 vai cair multiplicando, então vai ser o 3 vezes 12, que é o 36, x elevado a 11. Mais o 5 vezes a derivada do x, que é 1, então fica apenas o 5. Menos a derivada do 46, que é uma constante, portanto a derivada é zero. Então, nós acabamos aqui de encontrar que a resposta vai ser 1.500 vezes x elevado a 99, menos 36x elevado a 11, mais 5. É basicamente isso. Agora, vamos aqui pensar, esse foi o item A. Vamos pensar agora sobre o item B. No item B, eu preciso lembrar de uma propriedade aqui sobre raiz quadrada, de modo geral, uma raiz enésima, que é assim, ó. A raiz, vou botar aqui o número A, elevado a m, e vou botar um índice n. O que é que significa? Significa que é o A elevado a n dividido por m. Certo? Então, por exemplo, a raiz quadrada do x. Aqui tem um 1 e aqui tem um 2. Então, isso seria x elevado a 1 sobre 2. É x elevado a meio. Um outro exemplo, a raiz cúbica de x à sétima é x elevado a 7 sobre 3, certo? E deixa eu ver aqui se eu estou aparecendo aqui na frente. E o último exemplo que a gente vai precisar fazer é desta raiz quadrada aqui. Só que aí a gente precisa de uma outra observação. A próxima observação é o seguinte. O número 1 sobre a elevado a n é igual a elevado a menos n.
certo? Então, se eu tenho aqui no denominador uma potência, eu posso colocar ela aqui no numerador e mudar o sinal do expoente. Isso daqui é perfeitamente permitido, é uma propriedade matemática básica. Então, nós vamos utilizar essa propriedade aqui para pensar no seguinte. Olha só, eu vou querer basicamente trabalhar com isso. Ó, só para não esquecer. Então, eu vou colocar 1 sobre, só pensando assim, ó, 1 sobre a raiz quinta de x ao quadrado. Vou pegar aqui algo similar, aí logo mais a gente faz no caso geral. O que é que seria isso? Seria 1 sobre x elevado a 2 sobre 5, só que como está no denominador, então fica o x elevado a menos 2 sobre 5, certo? Então, utilizando tudo isso, utilizando essas propriedades aqui, que são, novamente, propriedades ensinadas lá no ensino fundamental, né, de matemática básica, nós vamos conseguir reescrever como é que fica a nossa função g. Mas antes de eu continuar, eu tenho um aviso aqui para você, que é o seguinte: esse aulão aqui, ele é apenas uma introdução ao assunto, mas existe um curso completo com todo o conteúdo, com todas as aulas sobre cálculo, e esse curso se chama Cálculo Flix. Esse curso foi gravado pessoalmente por mim, também por um professor que trabalha comigo, que é o professor Kevin, e tanto eu quanto ele temos muita experiência no ensino dessa disciplina. No meu caso, eu tenho mais de 2.000 horas ensinando cálculo, ensinando geometria analítica, ensinando outras matérias que você certamente vai fazer na sua faculdade. E o Kevin também, nós temos alunos tanto do Brasil quanto do exterior. E em algum local aqui dessa página deve ter informações para você se tornar nosso aluno. E no final da aula eu vou dar mais detalhes para você sobre o nosso curso, mas lembre-se, Cálculo Flix tem tudo sobre cálculo que você vai precisar para a sua faculdade de modo muito detalhado. Então, vamos agora retornar aqui para a nossa questão. Eu vou pegar aqui essa função g, certo? E vou reescrevê-la. Então, aqui seria o x elevado a meio, mais 9 vezes x elevado a 7 sobre 3, menos 2 vezes x elevado a menos 2 sobre 5. E aí, eu derivo da seguinte maneira: qual a derivada do x elevado a meio? Ok, a derivada desse x elevado a meio, então o meio cai e eu fico com x elevado a meio menos 1, que é menos meio. Ok, próximo. 9 vezes. Qual é a derivada do x elevado a 7 sobre 3? O 7 sobre 3 cai e eu fico com x elevado a 7 sobre 3 menos 1. Só que esse 1 pode ser escrito como 3 sobre 3. Então, 7 menos 3, 7 sobre 3 menos 3 sobre 3 dá o quê? 7 menos 3, 4. Dá 4 sobre 3. Menos, aí aqui o 2, aí vai cair o menos 2 sobre 5. E aqui eu vou ter o x elevado a menos 2 sobre 5 menos 1. E esse 1 pode ser escrito como 5 sobre 5. E aqui, quando eu somo os numeradores, menos 2 com menos 5 dá menos 7. Então, aqui vai ficar menos 7 sobre 5. Então, quando você faz isso, você já encontrou a resposta. Agora, falta simplesmente fazer as devidas simplificações. Então, aqui vai ser 1 sobre 2 vezes x elevado a menos meio, mais, aí você vai pegar o 9 vezes 7 dá 63, dividido por 3 vezes x elevado a 4 sobre 3. Aqui esse menos com menos dá mais, então vai ficar mais 4 sobre 5, vezes x elevado a menos 7 sobre 5. Beleza, até aqui. Você tem alguma dúvida sobre alguma dessas questões que nós resolvemos? Nós temos aqui 2 questões resolvidas. Então, vamos lá aqui, vou fazer aqui uma pequena pausa para eu beber água, para a gente continuar resolvendo mais questões. Certo. Para a gente conseguir resolver a próxima questão, você precisa entender o que é que significa reta tangente. Então, imagina aqui que você tem um plano cartesiano, eixo x, eixo y. Você tem uma curva, tá aqui a curva, e o que é que seria a reta tangente? É uma reta que ela passa aqui tocando a sua curva em um único ponto. Tá? Como é que eu encontro a equação da reta tangente? De modo geral, a equação de uma reta é da seguinte forma: é y igual a x mais b. Então, isso daqui seria a equação de uma reta.
Quando essa reta é tangente a uma curva, então eu vou dizer que aqui é reta R. Então, se R é tangente a y igual a f de x, tá? Então, se R é tangente a uma curva, então, em um determinado ponto x, temos o quê? Nós temos que a reta, o coeficiente angular, né? Que esse Azinho aqui, ó, esse Azinho aqui, que é o coeficiente angular da reta tangente, vai ser o quê? Vai ser a derivada de f aplicado no x. Então, o que é importante? É saber que, se você tem um x fixado, você calcula a derivada do f, aplica nesse x e você sabe qual é o coeficiente angular da reta tangente. Sabendo quem é o coeficiente angular e sabendo que a reta passa por esse ponto xy, ou vou botar aqui x0 e y0, você substitui x0 e y0 nessa equação e descobre quem é o b. Então, o a vem da derivada e o b vem da substituição em um ponto, tá? Então, aqui tem a coisa mais importante, que é o coeficiente, vou botar assim, o coeficiente angular da reta tangente a y igual a f de x, eu vou botar em x igual a x0, digamos seja no ponto x0, então você avalia a função f no ponto x0, tá? Então, vou botar aqui, ó, x igual a x0. É a derivada de f avaliada nesse ponto x0, tá? É basicamente isso que nós temos que fazer aqui. Então, eu tô aparecendo aqui na frente, deixa eu sumir aqui. É basicamente isso que nós temos que fazer. Então, vamos utilizar essa informação aqui sobre reta tangente para a gente conseguir resolver o nosso próximo exercício. E o nosso próximo exercício pede assim, ó. Encontre a equação da reta tangente em x igual a menos 1 dessa função aqui. Ok, primeira coisa, o que é que eu preciso fazer? Derivar a função. Derivando. A derivada dessa função f vai ser o quê? Vai ser 7 vezes... Aí eu tenho a derivada disso. Regra do tombo. 4 cai, fica x elevado a 3. Aqui tem um 8, constante sai para fora. Derivada disso, regra do tombo. Menos 6 cai e fica x elevado a menos 6 menos 1, que é justamente o menos 7. E aqui eu tenho o 2 sai para fora, derivada do x, pela regra do tombo, tá aqui, ó. Qual é a derivada do x? Derivada do x é 1. Então, você não pode esquecer essas fórmulas, porque elas são muito importantes para poder resolver as questões. Então, você vai ter, basicamente, aqui o 7 vezes 4, que vai dar 28, x ao cubo. Aqui vai dar negativo, né? Que o 6 vezes o 8 vai dar justamente 48 vezes x elevado a menos 7, que eu vou escrever como dividido por x elevado a sétima, mais o 2 vezes 1, que é 2. Então, nós temos aqui justamente essa informação. Agora, o que é que eu quero? Eu quero encontrar a equação da reta tangente em x1, em x igual a menos 1. Então, vamos lá. O que é que a gente precisa aqui saber? Eu sei que a reta tangente, que eu vou chamar de R, que vai ser um y igual a x mais b, tem a seguinte propriedade. Esse a, que é o coeficiente angular, vai ser a derivada do f avaliado em menos 1. Então, vai ser aqui o 28 vezes menos 1 elevado a 3, menos 48 vezes o menos 1 elevado a 7, mais o 2. Então, isso daqui vai ser menos 28, certo? Aqui embaixo vai mudar o sinal também, vai ser mais 48 e mais o 2. Então, vai ser o 48 mais 2 dá 50, né? Então, vai ser menos 28 mais 50, que é igual a 22, certo? Porque 22 com 28 dá exatamente 50. Então, nós temos aqui... deixa eu desaparecer aqui para aparecer aqui o 22. Então, deu aqui 22, ok? Então, nós sabemos aqui quem é o A. Então, essa reta aqui, na verdade, ela vai ser escrita assim.
Deixa eu escrever aqui Ah, tá aqui. O y é igual a x mais b, então vai ser o y é igual a, eu vou ter o 22x mais b. Agora, eu tenho que descobrir quem é esse b. E qual o procedimento para descobrir quem é esse b? Substituir um ponto pela qual a reta passa. Então, essa reta passa por um ponto em que eu tenho x igual a menos 1 e o y, que é o f de x, como f de menos 1. Então, eu tenho que calcular quanto é que é f de menos 1. O f de menos 1 é eu calcular essa expressão aqui substituindo x por 1. Tá? Então, aqui dá por menos 1. Aqui dá menos 1 a quarta, que é 1. Aqui dá menos 1 a menos sexta, que é 1. E aqui dá justamente o menos 1. Então, eu vou ter 7 mais 8 e vou ter menos 2, certo? 7 mais 8 menos 2 dá 13. Ok. Então, a reta que passa por menos 1 e 13. Então, posso substituir esses valores aqui na reta. E quando eu substituo esses valores, eu obtenho que o y, que é o 13, é igual ao 22 vezes o x, que é o menos 1, mais o b. Então, o b vai ser justamente o 13 mais 22, que é o 35. Então, a reta tangente é y igual a 22x e o b é o 35. Então, eu vou resumir aqui o que foi que eu fiz. Resume aqui calmamente qual foi o processo. Primeiro, você pega a função. Depois você deriva essa função. Se você tem que essa função aqui passa por um determinado ponto, por exemplo, x menos 1, você tem que descobrir qual é o y. Então, você substitui no lugar do x da função, tá? Nesse caso, substituímos o menos 1 e descobrimos quem é o y. Ok, então descobrimos que ela passa pelo ponto menos 1, 13. Agora eu tenho que saber qual é o coeficiente angular. Deriva a função, aplica a função no x, descubro que é um coeficiente angular, que nesse caso foi o 22. Então, quando eu sei dessas informações, a resolução fica fácil. Basta pegar aqui a fórmula com o coeficiente angular prontinha e substituir o ponto pela qual ela passa. Substituímos aqui, botei aqui e descobri quem é o b e aí acabou a questão, certo? Então, foi justamente isso que nós tivemos que fazer. Agora, tem aqui as fórmulas que você vai precisar utilizar em cálculo. São as fórmulas mais utilizadas. Tem aqui a regra do tombo, que a gente já viu. Tem aqui a derivada de uma exponencial, de número de Euler elevado a x, é sempre a exponencial. Tem aqui a derivada do seno é cosseno, que a derivada do cosseno é menos seno, que a derivada da tangente é secante ao quadrado, que a derivada da secante é secante vezes tangente, e muito importante também, que a derivada do ln é igual a 1 sobre x. Não tem aqui, essas são um monte de fórmula, eu vou pegar as principais. Não, essas são as mais usadas. Você tem que decorar isso aqui por obrigação. Se você for para uma prova sem saber essas fórmulas, você não vai conseguir tirar uma nota boa. Então, já tira um print aqui. Tem muito mais fórmulas do que essa, só que essas são as mais usadas em qualquer prova, em qualquer universidade do Brasil. Você vai precisar saber dessas fórmulas aqui decoradas, tá? Em especial que a derivada do seno é cosseno, do cosseno é menos seno, a da exponencial e a da ln, assim, são imprescindíveis. Essa daqui até dá para deduzir durante a prova, mas, enfim, é muito bom de decorar também. Então, todas essas fórmulas aqui serão muito importantes aqui para a gente. Então, dê o print aqui nessa tela, vamos aqui passar para o próximo. Regra do produto e quociente. O que é que seria a regra do produto e o que é que seria a regra do quociente? Então, a regra do produto, ela serve para você derivar produto de função. Então, se você tem uma função f vezes uma função g e você quer derivar, não é de qualquer forma, não. Tem gente que diz a derivada do f vezes a derivada do g. Isso está errado, errado. E tira 0 na prova se você botar isso. Tira 0 na questão. Não pode ser derivando termo a termo. Como é que eu derivo, então? É a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. E como é que eu memorizo isso? Basta lembrar que cada função foi derivada uma vez. O f aparece derivado aqui,
O g aparece derivado aqui. Depois, o g aparece sem ser derivado. Depois, o f aparece sem ser derivado. Então, cada função ali tem sua vez de ser derivada e você soma. Já na regra do quociente, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter aqui uma função f dividido por uma função g. Vou botar aqui em vermelho também. E eu quero derivar. Para derivar aqui, novamente, você não diz que a derivada do de cima dividido pela derivada de baixo. Está absolutamente errado. Você vai ter que derivar o f, multiplicar por g, menos, aí você tem agora a vez do f não está derivado, vezes o g, que a vez do g está derivado, tudo isso dividido por g ao quadrado. Então, essas fórmulas aqui são importantíssimas. Você vai precisar utilizar elas muitas e muitas vezes na resolução de questões. E é justamente a regra do produto que eu quero que você utilize primeiro. Então, o que é que eu quero aqui nessa questão 3? Eu quero que você aplique a regra do produto e determine a derivada desse produto de funções. Uma função é o seno e a outra é o ln. Então, aqui você vai ter que usar o f de x igual ao seno de x, você vai ter que usar o g de x igual ao ln de x. E aí você vai precisar aplicar na fórmula. Então, a derivada do produto é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Qual que é a derivada do seno? Aí eu tenho essa tabela aqui decorada. A derivada do seno é o cosseno. Então, eu coloco lá. Vezes o g. Quem é o g? É o ln. Mas, agora, quem é o f? O f está aqui, é o seno. E quem é a derivada do g? Aí eu volto lá. Quem é a derivada do ln? É 1 sobre x. E a questão está acabada. Foi muito fácil fazer, dado que você tem as fórmulas memorizadas. Se você não tem as fórmulas memorizadas, atrapalha um pouco. E está aqui a imagem do gráfico dessa função. Claro que a gente não vai precisar usar. É uma função bem diferentona, mas mesmo assim a gente consegue derivar aplicando a regra do produto. Como é que eu sei que é a regra do produto? Porque aqui é um produto de função. Então, esse aqui é o gabarito. Essa é a solução. Ok, vamos aqui para a próxima. Aplique a regra do quociente para calcular as derivadas. E aqui agora tem dois itens. Tem o item A e o item B. Vou botar aqui solução. Solução do item A. Então, eu tenho que calcular a derivada de 3x mais 9 dividido por 2 menos x. Então, eu gosto de memorizar a fórmula. Bora voltar aqui. Pensando assim. Numerador, denominador. Então, a derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador, dividido pelo denominador ao quadrado. Então, o que eu tenho aqui embaixo? Eu sempre vou ter o denominador ao quadrado. Ok. Aí, o que eu tenho lá em cima? A derivada do numerador. Então, pega aqui o numerador e derivo. Vezes o denominador. É sempre a derivada do um menos o outro. Vezes o outro. Agora aqui é uma subtração. Agora aqui as coisas invertem o papel. Agora essa aparece sem derivar e essa derivando. Então eu boto essa sem derivar e essa derivando. Então é isso aqui que tem que ser feito. Agora, vamos lá. Quanto é que é a derivada de 3x mais 9? A derivada do 3x é 3 vezes a derivada do x, que é 1. Então, já aqui dá 3 vezes 1, mais a derivada do 9, que é 0. Então, a derivada do 3x mais 9 é 3. Então, eu vou colocar aqui uma dica. Dica. A derivada de 1ax mais b, por exemplo, é simplesmente o a vezes a derivada do x mais a derivada do b. Então, vai ser a vezes 1 mais 0, porque o b é constante. Então, vai ser simplesmente o a. Então, quando eu tenho 3x mais 9 derivando, sobra só o 3. Entendeu? Então, nós vamos assim nos acostumando a essas ideias. Vamos começando a fazer as questões de forma mais rápida. E aqui tem vezes o 2 menos o x, certo? Menos 3x mais 9. E essa derivada? A derivada do 2 é o 0. Menos a derivada do 1,
Então aqui dá simplesmente menos 1. E o denominador eu mantenho, não mudou nada. Então eu vou ter que a derivada dessa nossa função f vai ser o quê? Aí eu aplico a distributiva. Aplico a distributiva aqui, ó. E aqui também. Ou aqui basicamente muda de sinal. Então eu vou ter 6 menos 3x, e aquela parte mudou de sinal, mais 3x mais 9, tá? Que era menos, ficou positivo. Dividido pelo denominador. Esse 3x com menos 3x cancela, e o 9 mais o 6 dá justamente o 15, dividido por 2 menos x elevado ao quadrado. Todo mundo aqui conseguiu chegar nessa mesma resposta? Todo mundo conseguiu entender? Qualquer coisa que você tiver na dúvida, fala aqui com a gente, tá? Mas essa aqui é a solução da questão. Essa é a solução do item A. E vamos agora para o item B, que é um pouquinho mais difícil só porque tem esse ln. Então, nós vamos aqui na próxima página, derivar, quanto é que é isso? Denominador ao quadrado, sempre. Tá? Você pode até pegar a fórmula aqui, ó, botar do cantinho para ficar lembrando. Eu faço isso às vezes. Pego uma fórmula, coloco ali no cantinho para a gente ficar lembrando. Então, foi denominador ao quadrado, aí a derivada do numerador, vezes o denominador, agora inverte. Menos, né? Aí agora inverte. O numerador vezes a derivada do denominador. Só tem duas coisas que eu preciso derivar aqui. Eu preciso derivar isso aqui, que para quem prestou atenção nessa parte, já sabe de cara que a derivada vai ser só o 5, tá? A derivada do 1 é 0, a derivada do 5x é 5, então já sabe que aqui vai ser 5. E quem memorizou as fórmulas, quem tirou os prints dessas fórmulas aqui anteriores, sabe que a derivada do ln é 1 sobre x. Então, bota aqui 1 sobre x. Então, quando eu faço isso, a questão já está praticamente resolvida. Aí é só fazer as contas e você vai ter o seguinte. Você vai ter que a resposta vai ser 5 vezes ln de x. Aí aqui eu vou ter menos 1 mais 5x dividido por x, tá? Que aqui é multiplicado por 1 sobre x, dividido por ln de x ao quadrado. A gente costuma botar ao quadrado assim, ó, no ln, para não confundir que é o x ao quadrado. Bota assim, o ln ao quadrado de x. Mas pode botar assim também, não precisa mudar nada não. Ok, aí o que acontece é que nessa parte aqui, na verdade, fica 1 sobre x menos 5x sobre x, que aqui vai ficar... Vou botar assim, ó, 1 sobre x mais 5x sobre x. Assim. Para esse x cancelar com esse x e ali ficar o menos 5. Ok? Então, a resposta vai ser 5 vezes ln de x menos 1 sobre x menos 5 dividido por ln de x ao quadrado. Pronto, nós aprendemos até agora as coisas mais primordiais, mais simples, mas também muito utilizadas de derivadas. O que mais que você precisa aprender sobre derivadas? Regra da cadeia. E como é que eu aprendo a regra da cadeia? Primeiro, para aprender a regra da cadeia, você tem que saber o que é composição de função, que é algo ensinado no ensino médio, mas a gente fala também lá no nosso curso, no Cálculo Flix, de maneira muito mais detalhada, com mais tempo. Cada assunto desse, dedicado a uma aula, com muito mais questões para você poder praticar. Mas vamos aqui fazer um apanhado geral sobre o que seria essa tal da regra da cadeia. A regra da cadeia, ela serve quando você quer derivar uma composição de função. O que é que seria uma composição de função? Você tem uma função f e dentro dela você coloca uma função g. Aí você quer derivar isso. Aqui a gente vai utilizar uma terminologia. A função f vai ser chamada de função externa, a função g vai ser chamada de função interna, certo? Então, eu utilizei aqui a nossa terminologia correta. Função externa, função interna. Como é que você memoriza a regra da cadeia?
A regra da cadeia diz que a derivada de uma composição de função é a derivada da função externa aplicada na função interna vezes a derivada da função interna. Certo? Ok. Então, é isso que você precisa saber. A derivada da composição de função é a derivada da função externa aplicada na função interna vezes a derivada da função interna. E como é que eu identifico qual é a composição que está acontecendo, qual é a função externa e qual é a função interna? Todos os casos principais que vai cair na sua prova foram explicados lá no curso do GeoFlix. Por exemplo, quando eu tenho uma composição envolvendo exponencial, quando eu tenho uma composição envolvendo uma potência de função, quando eu tenho uma composição envolvendo a função logarítmica, todas elas são explicadas lá no GeoFlix, tá? Então, para esse aulão não ficar muito longo, eu vou dar aqui um exemplo simples. Então, o exemplo vai ser, imagina que eu tenho que derivar o cosseno de 3x ao quadrado mais x, certo? Na verdade, eu vou botar a derivada do seno, só para ficar mais bonito. A derivada do seno de 3x ao quadrado mais x. Então, você identifica de imediato que essa é a função externa, que é aplicada por fora, é a que está por fora. E essa que está aqui dentro é a função interna. Então, você vai ter a derivada da função externa, que é a derivada do seno. Tabela, derivada do seno é o cosseno. Então, você bota aqui o cosseno. Aplicada na função interna, que é o 3x ao quadrado mais x, vezes a derivada da função interna. Ok? Então, isso daqui vai resultar em essa derivada, quanto é que dá? Qual a derivada do x ao quadrado? Não é o 2x? Vezes o 3, dá 6x. E a derivada do x é 1. Então, nós temos aqui a nossa resposta. Então, vamos lá aplicar a regra da cadeia para calcular a derivada do ln de x elevado a menos 4 mais x elevado a 4. Então, o que é que você precisa aqui identificar? Que o ln é a função externa e que isso tudo é a função interna. Você vai precisar saber qual é a derivada da função externa. Então, qual é a derivada do ln? Tabela é 1 sobre x. Você vai precisar saber também qual é a derivada da função interna. Qual é a derivada de x a menos quarta, mais x a quarta? Vai ser menos 4 cai, x elevado a menos 5, o 4 cai, x elevado a 3. Certo? Você vai precisar saber disso. Pronto, então agora aplica aqui. A derivada da função f é derivada da função externa, que seria 1 sobre x, só que no lugar do x eu coloco a função interna. Vezes a derivada da função interna, que é esse menos 4x elevado a menos 4, mais 4 vezes x elevado a 3. Então, quando eu multiplico isso por 1, vai ser menos 4 vezes x elevado a menos 5, mais 4 vezes x elevado ao cubo, dividido por x elevado a menos 4, mais x elevado a 4. É isso que tem que fazer. E aí, uma dica de modo geral é quando você tem o ln aplicado aqui num y, por exemplo, e você deriva, vai ser sempre a derivada da função dividido pela própria função. Então, o que aconteceu aqui foi a derivada dessa função aqui, ó, derivada dessa função está aqui, dividido pela própria função. Sempre vai ser isso. Então, esse é um caso particular. Então, por exemplo, se aparece o ln de x ao quadrado, você precisa saber quanto é que vale. Derivada do x ao quadrado é 2x, dividido por x ao quadrado. Cancela o x aqui com x ao quadrado, então fica 2 sobre x. Você sempre faz assim de forma muito rápida, sabendo que essa dica que foi ensinada no Cálculo Flix, e tem várias outras dicas também que são ensinadas no Cálculo Flix. Então, para você aprender todo o restante conteúdo que você vai precisar de derivadas, que pode cair na sua prova, que tem muito mais coisa, muitos outros métodos, existem funções trigonométricas hiperbólicas, existem taxas relacionadas, e você tem que falar sobre crescimento e decrescimento de função, concavidade, vários e vários outros temas detalhados em vídeo para você conseguir assistir. E não somente isso, mas além de derivada, tudo que você precisa sobre limites, que inclusive
Inclusive, é um assunto cobrado muitas vezes na prova de derivada, na parte de L'Hopital. Então, se você quer um curso que tem tudo sobre limite, tudo sobre derivadas e tudo sobre integrais ali de cálculo de uma única variável, o curso é o Cálculo Flix, certo? Então, vai até aparecer aqui grandão aqui para você que o curso é o Cálculo Flix e nessa página tem todas as informações sobre o Cálculo Flix e você, se tiver qualquer dúvida sobre o nosso curso, não hesite em entrar em contato com a gente. Clique em algum botão que aparece aí, algum ícone de WhatsApp, que alguém da minha equipe irá te atender e será um prazer ter você como nosso aluno. Eu espero que você tenha gostado muito dessa aula, foi feita aqui com muito carinho, preparei a aula muito bem para você e é isso, até a próxima e te espero no Cálculo Flix.